Fala, Dev, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal do YouTube da Rocket City e hoje a gente vai criar juntos a sua primeira API com GraphQL utilizando o Node. E eu vou construir, na verdade, duas APIs, elas vão ser, na verdade, a mesma API, porém com tecnologias diferentes, uma de forma mais simples para a gente ver os primórdios do GraphQL e como que eu crio minhas APIs em GraphQL hoje com as ferramentas e como que a gente consegue levar isso para o próximo nível. Então, bora lá diretamente para o código para a gente não perder mais muito tempo. Já que no código a gente vai, claro, começar criando o nosso projeto. Eu vou chamar de primeira API GraphQL, eu já tinha previamente criado um projeto com esse nome. Abrir no VS Code, claro. E aqui a gente vai começar, então, a fazer o setup do nosso projeto. Esse é um projeto que eu vou focar mais no GraphQL em si. Por isso, eu não vou focar tanto em padrões de código, não vou falar tanto sobre Solid, não vou focar em testes. Vai ser um projeto bem para a gente entender as premissas do GraphQL e como construir APIs escaláveis utilizando o GraphQL. E se você não sabe o que é GraphQL, sinto lhe informar que esse vídeo não é o melhor momento para a gente falar sobre isso, mas o GraphQL ele substitui, digamos, o padrão REST, da maneira que a gente consome ou entrega APIs e faz a integração entre front-end e back-end. Ele não substitui banco de dados, não substitui framework, não substitui nada disso. Ele pode ser utilizado com qualquer linguagem, com qualquer framework e por aí vai. E agora que a gente já fez um npm init, nós vamos instalar aqui dentro, já que a gente vai estar lidando com TypeScript, nós vamos instalar o próprio TypeScript e o TS Node Dev, que vai ser a ferramenta que a gente vai estar utilizando para rodar o nosso projeto aqui com o Node em si. Vou dar um npx tsc init para rodar aqui o nosso, para criar o nosso test config. Vou trocar aqui para S2020 e também a gente vai... não precisa mudar nada aqui dentro, na verdade, não. A gente salva esse arquivo aqui no nosso package.json. Vamos criar aqui um script chamado dev simple e ele vai simplesmente rodar o ts node dev respawn transpile only para ele não ficar fazendo checagem de tipagem e só executar o código mesmo para ser mais rápido. E nós vamos criar um arquivo aqui chamado simple server.ts. Vou criar esse arquivo aqui. E nesse arquivo simple server.ts, a gente vai criar o servidor mais simples que a gente conseguir criar usando o GraphQL, perfeito? Então, eu vou começar instalando aqui as ferramentas que eu vou estar utilizando, então npm install, o próprio GraphQL em si, e a gente vai instalar também uma ferramenta chamada Apollo Server. Existem várias formas da gente criar um servidor GraphQL, tá? O GraphQL no back-end, e dentre elas, a mais famosa dentro do ecossistema Node, com certeza, é usar o Apollo Server. O Apollo Server, a gente pode entender ele como quase como um framework de GraphQL dentro do Node, assim. Então, a gente consegue fazer muita coisa, ele traz pra gente todas as funcionalidades que a gente vai precisar. E eu digo framework não pela questão das funcionalidades que a gente vai estar utilizando, mas o Apollo Server, ele traz um ferramental muito grande por volta do GraphQL para dentro do Node. Então, por exemplo, tem algumas coisas que são legais aqui, deixa eu ver se eu consigo encontrar. Aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, dentro do server, por exemplo, ele traz, por exemplo, a parte de federação, que é, por exemplo, eu tenho várias APIs em GraphQL e eu quero unir todas essas APIs em um único endpoint, né? Então, uma única rota ali para o front-end consumir, batendo em várias APIs GraphQL, né? O Apollo Router agora que é uma nova versão do Apollo Federation também, que tem esse mesmo propósito. Toda a parte de cloud para a gente conseguir analisar métricas, então tem muita coisa legal que a gente consegue fazer com o Apollo, mas eu vou deixar isso para um próximo momento. Aqui dentro, o que eu vou fazer é importar de dentro do Apollo Server, o Apollo Server em si e também o GQL. O GQL a gente já vai ver o que é, mas ele é basicamente uma função que permite a gente trabalhar com o syntax highlight do GraphQL, né? Porque o GraphQL ele tem a sua própria linguagem, digamos assim, a gente já vai ver o que é isso aqui dentro. E aí, para criar o nosso servidor, a gente vai simplesmente dar um const server igual a new Apollo Server. E aqui embaixo, nós vamos dar um server.listen. E quando ele terminar de fazer o setup do servidor, ele retorna para a gente aqui algumas informações, tá?
E aí aqui eu posso fazer um callback. Nessas informações que ele retorna, se eu faço uma desestruturação e dou um Ctrl espaço, ó, a gente consegue pegar algumas informações, uma delas é URL. E aqui dentro eu posso dar um console log, talvez botar aqui um emoji de foguete, http server running on, e a gente joga a nossa URL. Se eu só salvar isso aqui e rodar um npm run dev simple, se eu não me engano, a gente vai ver que ele deu um erro porque faltam algumas informações aqui no Apollo Server em si, tá? A primeira informação que ela é obrigatória quando a gente vai inicializar um servidor em GraphQL é a informação de type defs, tá? Type definitions. E type definitions nada mais são do que quais, digamos assim, são as rotas que a gente vai ter na nossa API GraphQL. Se você já, pelo menos, foi no básico do GraphQL, você sabe que no GraphQL a gente divide todas as operações entre queries, que são operações de leitura no nosso back-end, e mutations, que são operações de escrita, seja uma atualização, uma criação, até a remoção de algum recurso. E agora, aqui dentro, para eu criar as minhas type definitions, eu vou simplesmente criar uma variável chamada typedefs, vou utilizar aqui o template literal do GQL, e aqui dentro a gente vai escrever type query, e nós podemos ter também, como eu falei, type mutation. E aqui eu vou deixar type mutation por enquanto comentado, nós vamos trabalhar apenas com query. Então, trazendo uma relação, digamos assim, com REST, a gente teria uma rota, imagine que a gente tenha uma rota chamada Hello World, e a gente quer que essa rota retorne um texto Hello World ou qualquer coisa assim. No GraphQL, a gente cria uma query chamada Hello World, e a gente fala basicamente que o retorno, né, que o que ela vai devolver pra gente é um texto. Então, eu coloco string, e se eu quero falar que o retorno sempre, obrigatoriamente, vai ser um texto, eu posso colocar o ponto de exclamação. Se eu não coloco o ponto de exclamação aqui, o GraphQL entende que o retorno, quando existir, vai ser um texto, mas o retorno pode não existir, por exemplo, né? Ele pode vir nulo. E aí, nesse caso, então, não pode, a gente bota o ponto de exclamação. E aí, com as minhas typedefs definidas, se eu tentar rodar o servidor de novo, agora vai dar certo. Porém, em nenhum momento a gente fez a implementação, digamos assim, dessa query aqui. E é aí que vem os resolvers do GraphQL. Os resolvers do GraphQL é como se fossem os controllers lá do REST, né? Então eu basicamente falo, olha, eu defino aqui um top level chamado query, e aí eu falo, olha, a minha query hello world, ela vai retornar um texto chamado hello world. E agora eu posso salvar isso aqui, o meu servidor ele reiniciou automaticamente, abrindo a URL localhost 4000 aqui, ele vai direcionar a gente para o estúdio, ou eu clico no botãozinho ali. E agora aqui dentro do estúdio, do GraphQL, que é a nova forma do Apollo Server, da gente ter uma visão de interface para a gente conseguir executar as nossas queries e ver os resultados delas, a gente pode aqui dentro escrever query. E dentro nós podemos, deixa eu ver se eu tenho como aumentar um pouquinho o texto, aqui dentro a gente pode escrever hello, ó, ele já aparece pra gente automaticamente, se eu dou um enter, ele já preenche. Ou eu posso vir aqui na esquerda em esquema e eu vou ver que dentro de query eu tenho hello world, que é uma string, né? Então eu consigo, digamos, gerar uma documentação automática de todo o nosso esquema, que a gente pode entender que o esquema é todas as operações que o front-end pode realizar no back-end de forma automatizada, então não precisa de Swagger, não precisa de nada disso. E aqui dentro do Explorer, como eu falei, a gente pode então fazer as nossas requisições. Aqui também, se não me engano, tem a documentação, ó, então eu posso também, aqui pela esquerda, ver a documentação de queries, ó, e se eu clico aqui em cima dela, a gente pode trazer ela automaticamente aqui para dentro, eu não preciso ficar digitando. E agora, quando eu rodo aqui a nossa query, eu vou ver que ela retorna pra gente o texto Hello World, que foi exatamente o que eu estipulei aqui dentro do conteúdo. Então, isso aqui é o básico do GraphQL. Quando a gente vai buscar alguma coisa, a gente cria uma query. Quando a gente vai criar, alterar ou deletar, a gente cria uma mutation. Então, isso aqui, se a gente for trazer para uma comparação com o REST, seria basicamente a gente fazer o setup do Express da vida dentro do Node, ou de um Koa da vida, ou qualquer outro micro framework.
e a gente criar uma única rota chamada Hello World que retorna um texto Hello World. É isso que a gente está fazendo. Porém, com o GraphQL, a gente tem suporte, a tipagem, digamos assim, a nossa comunicação entre o front-end e o back-end, ela fica tipada, o front-end não consegue enviar uma informação que o GraphQL não esteja esperando, e também a gente tem essa documentação gerada de forma automatizada aí entre o front-end e o back-end. E aí, para a gente mostrar só um exemplo de mutation, eu vou criar aqui rapidinho uma mutation chamada createUser, e aqui a gente pode fazer essa mutation, receber parâmetros caso a gente queira. Então, por exemplo, eu vou receber um único parâmetro, que é o nome, que é uma string, e essa mutation aqui no final das contas, ela vai devolver... vou fazer ela devolver uma string também, né? E aqui eu vou falar que esse parâmetro aqui também é obrigatório. E aqui dentro, a gente vai criar, então, mutation, createUser. E aqui a gente pode receber os parâmetros através aqui do nosso contexto, né? Então, se a gente for dar uma olhadinha até na própria documentação do Apollo Server, a gente vai ver que nos resolvers a gente não recebe diretamente só os parâmetros, tá? Aqui dentro dos resolvers, deixa eu ver um resolver aqui que recebe parâmetro. A gente recebe algumas informações, olha só. Nós temos o parent, os args, e aqui a gente tem o contexto. Se eu der um console log nesse args aqui, e deixa eu retornar aqui uma string qualquer, John Doe, só pra gente ver o resultado disso aqui. E agora a gente acessar e rodar aqui a nossa mutation, vou dar um nome para ela, vou chamar de createUser, chamo o createUser aqui dentro, e agora troco aqui embaixo, como ele é parametrizado, né, ele já gerou pra gente aqui as variáveis, e eu boto a variável aqui embaixo, Diego Fernandes. Se eu clico aqui para executar a nossa query, eu posso ver que dentro de args veio nome Diego Fernandes. Então, eu poderia retornar simplesmente aqui args.name, mas como eu estou criando realmente um usuário, eu vou criar aqui em cima um array, usuários, e aqui dentro eu vou simplesmente fazer um users.push no nosso args.name e retorno esse nome aqui embaixo. E aí agora, essa query hello world, na verdade eu vou trocar o nome dela para users, e para falar que ela retorna uma lista de strings, olha só, a gente vai fazer o seguinte, eu boto colchetes, dentro do colchete eu escrevo string. E aí agora os pontos de exclamação aqui, eles podem ficar um pouquinho mais complexos, porque olha só, se eu colocar um ponto de exclamação aqui fora do colchetes, eu estou dizendo para o GraphQL que o retorno dessa query users aqui sempre vai ser um array. E aí, se eu colocar também um ponto de exclamação aqui dentro, eu estou dizendo que esse array sempre vai retornar strings. Então, agora eu troco essa query aqui que não existe mais por users, e o retorno dela vai ser users que a gente tem aqui em cima. Variable users has... tá. Então deixa eu só fazer aqui. E prontinho, a gente já fez a tipagem aqui, já tá tudo certinho. Salvo isso aqui agora, vamos abrir aqui o Explorer de novo. E agora, simplesmente, eu posso criar um novo usuário. Então vou criar aqui o Diego Fernandes. E agora, venho aqui, busco de todos os usuários e ele já me retorna a lista aqui de usuários. Outra coisa muito interessante do GraphQL em si, né, é que a gente consegue selecionar exclusivamente quais campos a gente quer. Travei aqui, mas já voltei. Mas uma das coisas mais legais do GraphQL é que o front-end, ou seja, quem está consumindo, na verdade, a nossa API em GraphQL, pode falar exatamente quais dados quer, né? Então, por exemplo, se esse array aqui de usuários não fosse simplesmente um array de strings e fosse, na verdade, um array de objetos que representa o usuário, e por enquanto, esse objeto eu vou criar somente com uma string e vou colocar um ID dentro dele também. E agora esse array de usuários aqui, ele retorna isso aqui, né? E aí, aqui dentro da tipagem, né, do esquema do GraphQL, eu preciso criar também um type user, falando que ele vai ter um ID, que é uma string, e ele vai ter um nome, que é uma string. Os campos que são obrigatórios, a gente taca ali um ponto de exclamação aqui no final. E aí, agora, aqui no retorno da minha query de usuários, ao invés de retornar uma string, ele vai retornar um usuário. E aqui na criação do usuário, ao invés de retornar uma string, ele vai retornar um usuário também, né? Então eu criei uma nova entidade a nível aqui da minha API.
E agora, aqui embaixo, essa query de users não muda nada, porque ela está retornando todo o array de usuários, porém a criação aqui do usuário ela vai ser um pouquinho diferente. Ao invés de eu simplesmente jogar lá dentro do nosso array de usuários o nome aqui, a gente vai jogar um objeto, onde o ID, aqui eu vou utilizar o random o ID, que vem de dentro do Node, deixa eu importar aqui, que vem de Node Crypto. Eu não sei se você sabia, mas nas últimas versões do Node, a gente importa os módulos internos do Node sempre com o prefixo Node 2 pontos, para a gente não confundir com módulos que vêm do NPM. E aí, o ID é um random UID, e o nome é o nosso args.name. E aqui no final, na verdade, isso aqui vai ser... vou salvar isso aqui numa variável user. E aqui eu vou retornar o user e não mais só o nome dele. Aqui a gente pode colocar um ponto de... Um underline, geralmente a gente coloca no lugar desse parent quando a gente não está utilizando. E o context também a gente não está utilizando. Show! Vamos salvar aqui a nossa API. A gente abre ela no Explorer novamente. E agora as coisas vão começar a ficar um pouquinho mais interessantes. Porque, por exemplo, agora nesse processo de criação do usuário, a gente precisa dizer, como o retorno dele agora é um objeto, né? A gente precisa dizer quais campos a gente quer retornar assim que o usuário for criado no nosso back-end. Então, eu quero, por exemplo, o ID do usuário que foi criado. E agora, quando eu executo essa mutation, a gente pode ver que ele faz a execução dela e me retorna o ID do usuário recém-criado. Quando eu vou buscar pelos usuários, mesma coisa, eu preciso falar quais campos eu quero desses usuários. Se eu colocar apenas ID, ele vai me retornar somente o ID dos usuários. Se eu coloco ID e nome, ele vai me retornar tanto o ID quanto o nome dos usuários. E isso cai na premissa do GraphQL dos problemas que ele resolve, né? O porquê que o GraphQL foi realmente criado e para que ele é utilizado, né? E isso a gente fala que o GraphQL ele resolve dois problemas primordiais em APIs, que é underfetching e overfetching, tá? Underfetching é quando a gente tem uma rota HTTP que retorna dados de menos, né? Então imagina que, por exemplo, a gente está construindo um front-end para um dashboard da vida, e esse dashboard ele tem uma listagem de posts ali dentro. E aí a listagem de posts ela retorna somente os posts e não os comentários dos posts. E aí, pô, para cada post eu tenho que fazer mais uma query, mais uma requisição HTTP para o meu back-end para trazer os comentários daquele post. Ou seja, poxa, a minha rota de post não deveria já estar trazendo os comentários daqueles posts, né? Deveria, poderia, né? Então, se ela não trouxe todas as informações que a gente precisa, e aí a gente está tendo que fazer mais requisições para o nosso back-end, isso é um problema de underfetching, né? O front-end ele está precisando de dados, tendo que fazer mais requisições para buscar mais dados, sendo que uma única requisição HTTP poderia trazer para a gente todos os dados que a gente precisa, né? E overfetching, que é o caso contrário, né? Imagina que eu fui lá, né? Imagina que eu tô com uma API RESTful ali padrão, a gente vai lá e aí coloca para a rota de posts, que retorna todos os posts, retornar os comentários dos posts também. Mas aí tem outro lugar na nossa aplicação que precisa dos posts, porém sem comentários. E aí a gente vai ter lá o carregamento de comentários sempre, independente de eu precisar ou não no front-end. E isso é um problema de overfetching, quando a rota HTTP retorna mais dados do que precisamos, né? Então, isso aqui são problemas comuns que a gente tem quando a gente vai construir APIs RESTful, né? APIs tradicionais, e que o GraphQL resolve. E o GraphQL é uma coisa incrível, e depois que você começa a utilizar, meio que dá vontade de utilizar em tudo, assim. Mas calma, a gente ainda não dá para chegar nesse patamar, até porque a grande maioria das empresas ainda não utiliza, apesar de ter um crescimento bem grande, assim, eu acho que é algo que faz sentido ficar de olho. E aí, beleza, a gente construiu essa nossa micro API em GraphQL, mas agora a gente vai construir uma API em GraphQL de uma maneira um pouquinho mais escalável, utilizando algumas ferramentas mais interessantes. Então, bora lá. Até agora, o que você pode perceber é que toda vez que eu quero uma query nova ou uma mutation nova, eu preciso vir aqui no meu schema, que é esse type definitions aqui, e criar aqui dentro. Então eu vou lá e falo, olha, eu tenho users, isso aí retorna um array de usuários, o que é obrigatório, o que não é. Isso a gente chama dentro do GraphQL de Schema First Approach. Que negócio legal. Mas Schema First nada mais é do que
você percebe que antes eu preciso mexer no esquema. A primeira coisa que eu mexo é no esquema, depois eu vou no código e crio lá os resolvers aqui para minhas queries e para as mutations. E legal, isso funciona, é super tranquilo, é uma das maneiras da gente criar APIs em GraphQL, mas existe uma outra abordagem que é o Code First, tá? E o Code First, ele é basicamente uma abordagem onde o nosso esquema, ele é criado de forma automática com base no nosso código. Então é como se o GraphQL viesse aqui no nosso código, olhasse, ele tem uma query users, que retorna users, uma mutation create user, que retorna isso aqui, recebe tal parâmetro, beleza. Ele vai lá e cria o esquema pra gente. E é essa abordagem que a gente vai estar utilizando na construção dessa nossa segunda API com o GraphQL, mas a gente também vai estar utilizando uma outra ferramenta bem legal, que é o Type GraphQL. O Type GraphQL, cara, assim, é uma ferramenta fantástica para trabalhar com GraphQL dentro do TypeScript. Eu particularmente curto muito e já vou deixando o aviso caso você utilize o Nest.js, por exemplo, e utilize aqui a parte de GraphQL do Nest.js, adivinhe, você está utilizando por baixo dos panos o Type GraphQL também, o Apollo Server também. Então são coisas que estão por trás aí de grandes implementações de GraphQL nos frameworks. E o Type GraphQL aqui, ele é bem simples, deixa eu entrar no site deles. Venho aqui em Docs, Installation, e a gente vai seguir basicamente o que ele fala aqui. Primeira coisa, quando eu instalei o GraphQL, ele instalou na última versão 16, só que se eu não me engano, o Type GraphQL ele não suporta ainda essa versão. Deixa eu tentar fazer a instalação aqui e ver se vai dar tudo certo. Então, deixa eu instalar aqui, ó. Deu erro, viu? Eu vou remover o GraphQL, desinstalar, e agora instalar ele de novo enquanto eu instalo o Type GraphQL. Assim ele já vai fazer o match da versão correta e vai instalar o GraphQL aqui, ó, na versão 15. Show! Agora eu vou instalar também o Reflect Metadata, que é necessário aqui. E agora eu vou criar uma pasta source, que é onde vai estar o nosso código mesmo dessa aplicação mais avançada. Vou criar aqui um server.ts, importo o Reflect Metadata, vou no meu tsconfig.json, troco essas duas opções aqui de Experimental Decorators para True e Emit Decorator Metadata como True também, porque o Type GraphQL ele é totalmente baseado na feature de Decorators do TypeScript. Se você não sabe do que eu estou falando, você deve saber do que eu tô falando, mas os decorators são basicamente aqueles arrobinhas que a gente bota em cima de classes e funções. E também aqui ele pede para dentro do tsconfig, aqui em lib, a gente colocar esse código aqui, um pontinho e vírgula ali no final. Vou só dar uns negócios aqui que eu não tô afim de tirar os comentários, salvo e pronto. E agora, se a gente for seguir aqui o guia Getting Started, para mim isso aqui é um pouco bagunçado, então eu vou criar o meu próprio guia de Getting Started para você. Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos criar aqui uma função, pode ser chamada main ou bootstrap, qualquer coisa assim. Por quê? Só para eu conseguir utilizar o await aqui dentro, então geralmente eu faço dessa forma, até porque minha versão do Node ela ainda não suporta o top level await, eu acho. E aí aqui dentro nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar criando o nosso servidor com o new Apollo Server, como a gente já tinha criado previamente, tá? E aí eu vou basicamente aqui só fazer aquela o .listen de uma maneira um pouquinho diferente, ó. Eu vou dar um server.listen e aqui eu vou usar um await e aqui eu vou dar um console log, igual que a gente tinha lá. Então deixa eu copiar aqui, ó, console log. Eita, aqui, show de bola. E aqui agora, novamente, eu posso passar type def Apollo error? Não, amigo. Apollo Server. E aqui dentro eu posso passar type defs, posso passar tudo o que a gente tinha visto antes. Porém, como eu falei, a gente vai seguir um approach, uma abordagem diferente aqui dentro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar pelos resolvers da nossa aplicação. Então, aqui dentro de source, eu vou criar uma pastinha chamada resolvers. E eu vou criar o nosso primeiro resolver aqui dentro. E aqui, pra gente não ficar nessa de usuário ou to-do, eu vou criar um appointments resolver.ts, tá?
Então, appointments, até para te dar um pouquinho mais de trabalho na hora de digitar essa palavra, é uma palavra difícil, mas ela significa agendamentos. Então, a gente vai criar um resolver, né, como se fosse o controller lá do padrão de API RESTful, né? E esse resolver, ele vai ter várias queries e várias mutations aqui dentro dele. E como é que eu faço para declarar o resolver? Ele é uma classe, como qualquer outro. Então, appointments, resolver. E como o type GraphQL, ele gira totalmente em torno de decorators, a gente vai simplesmente colocar aqui em cima um @resolver. Beleza? E aqui dentro, agora, a gente pode ter várias queries e várias mutations. Por exemplo, eu posso ter aqui dentro uma query chamada hello world, que retorna hello world. E para eu transformar isso aqui numa query do GraphQL, basta eu vir aqui e colocar @query. Simples assim. E agora, eu salvo isso aqui, a gente volta aqui no server, e antes da gente criar e instanciar essa variável server aqui em si, a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer um const schema igual await build schema, que vem de dentro do type GraphQL. Cuida para não importar de dentro do GraphQL, tá? Precisa vir de dentro... Opa, isso aqui precisa ser a primeira coisa. Precisa vir de dentro do type GraphQL. E esse build schema aqui, ele vai receber os nossos resolvers. E aqui eu vou passar para ele o nosso appointments resolver. E eu vou passar para ele uma opção chamada emit schema file. Porque eu quero que ele gere um arquivo com o nosso schema GraphQL. Eu poderia não passar essa opção, e aí o schema ele seria guardado em memória, digamos assim, só enquanto a nossa aplicação está rodando. Mas como eu quero mostrar para você o schema, eu vou usar esse emit schema file. E aí eu vou importar o path de dentro nodepath, e aqui eu vou dar um path.resolve dearname schema.gql, que vai ser o nome do meu arquivo. E aí é importante que você esteja com a extensão do GraphQL instalada, tá? Aqui. Eu uso essa aqui, GraphQL Language Feature Support, e uso essa... Tenho quase certeza que eu não precisaria estar usando as duas, mas é isso. E aqui agora que o nosso schema já foi criado, eu vou passar esse schema como uma opção aqui do meu Apollo Server. Eu salvo isso aqui agora, e agora eu vou criar aqui no meu package.json um script chamado dev, e não mais dev simple, e aqui src/server.ts, que é onde está o nosso arquivo. Rodo isso aqui agora, npm run dev, e a gente unable to infer, tá. Vamos lá, o que a gente tem que fazer? Quando a gente cria o nosso resolver, eu fiz assim para ver se dava certo, tá? A gente lembra que agora o GraphQL, ele não tem mais o schema, ele vai tentar criar o schema, né? Não é mais como tinha antes, que ele tinha essa definição aqui, e aí depois ele ia para procurar aqui as queries e as mutations. Agora ele vai eu quero gerar isso aqui de forma automatizada. Então eu preciso falar para ele, por exemplo, olha, isso aqui ó, vai retornar uma string. String, eu acho que dá para deixar assim mesmo, ou será que eu preciso importar de dentro do type GraphQL? Não, acho que dá para deixar assim mesmo. Salvo aqui, vamos ver se agora vai. Beleza, tá rodando, localhost 4000. Vou lá no Apollo Studio aqui dentro, e agora eu posso ver que aqui do lado já tá aparecendo Hello World String, tá vendo? Então, se eu clico aqui, ó, e adiciono, posso fazer a minha query e ela retorna Hello World normalmente, né? Então, agora, olha só que legal, ele criou pra gente esse arquivo schema.gql aqui dentro da pasta source. E dentro desse arquivo, olha só, type, query, hello world, string. Exatamente aquela sintaxe que a gente estava escrevendo aqui dentro dos nossos type definitions, agora está sendo gerado de forma automatizada para a gente a partir do código. E é por isso que agora a gente está seguindo uma abordagem de code first. A gente está codando, implementando, e o schema ele é gerado automaticamente. No schema first, a gente precisa criar o schema para depois codar. Fechou? Então são duas abordagens diferentes. Mas vamos continuar aqui desenvolvendo o nosso servidor, porque tem bastante coisa que eu quero te mostrar ainda aqui. Não acabou ainda, bora lá. Voltamos aqui, eu tinha dado uma saída breve, também aproveitei para colocar uma jaqueta, porque se você não mora em Santa Catarina, parabéns, essa é a sua sorte do dia. Tá um frio aqui desgraçado. E é isso. O que a gente vai continuar fazendo aqui agora? A gente já criou então nossa primeira query. Veja que a gente está, digamos,
dando os mesmos passos que a gente deu lá quando a gente criou o nosso servidor simples. Então a gente fez a primeira query que é de Hello World, e agora a gente vai partir para criar uma query, digamos assim, para listar todos os usuários e uma mutation de cadastrar usuários, tá? Então eu vou começar criando uma mutation aqui dentro. Create, não é de usuários, né? Eu vou chamar ela de create appointment, não no plural, create appointment mesmo. E aí, como ela é uma mutation, eu boto @mutation aqui em cima. E eu falo qual que vai ser o retorno dela no final. Aqui, por enquanto, eu vou falar que ela retorna um boolean só para eu poder retornar um true daqui de dentro e não me preocupar. Porque eu quero mostrar, na verdade, aqui como que a gente recebe parâmetros aqui dentro, que é um pouquinho diferente de como que a gente faz lá no schema first, né? Já que a gente precisa definir aqui agora falar que a gente recebe o nome do usuário e tudo mais, tá? Nesse caso, quando a gente trabalha com code first e tá trabalhando com o type GraphQL, a gente vai criar algo que a gente chama de input. Input é algo que existe também no schema GraphQL, então se eu vir aqui, ó, e chamar input, ó, ele até já dá o nome certinho, e o input serve para a gente definir uma estrutura de dados que a gente vai receber como parâmetro de alguma mutation ou query, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pastinha, vou chamar ela de DTOs, tá? Que traduzindo a sigla, são Data Transfer Objects. E aqui eu chamei de DTO essa pastinha porque aqui a gente vai ter dois tipos de DTOs, que são os nossos inputs e os nossos models. Os models é, por exemplo, esse type user que a gente tem aqui. Então a gente teria um model user, por exemplo. E os inputs é os parâmetros que a gente vai receber. Então eu vou criar o nosso primeiro input, vou chamar ele de create appointment input.ts. E o input, ele também é uma classe create appointment input. Só que ele recebe aqui em cima um decorator chamado input type. E aqui dentro eu vou definir quais são os campos desse meu input, né? Então, para criar um agendamento, criar um appointment, por exemplo, já que agora eu estou falando de agendamento e não estou falando de usuário, eu não vou colocar nome aqui dentro, né? Eu vou falar, sei lá, para criar um appointment, eu preciso da data do agendamento, quando que ele começa, que é um date, e quando que ele termina. E aí, antes de cada um desses campos, eu vou colocar um @field, que vem de dentro do type GraphQL. Show. Assim. Agora ele tá dando erro aqui porque o TypeScript, ele não permite a gente declarar propriedades que elas não têm inicialização em algum constructor ou qualquer coisa assim. E aí eu posso fazer aqui no meu test config procurar por strict property initialization e trocar o valor dele para false. Só salva aqui agora e a gente já vai ver que vai estar funcionando. Beleza, e eu vou fazer também o seguinte. Quando eu estiver criando o meu appointment, eu vou pedir para passar também o ID de um cliente. Mais pra frente a gente vai usar esse ID de cliente para fazer relacionamentos aqui dentro do GraphQL e a gente entender como que isso funciona. Show! Agora, lá no meu Resolver, aqui no meu Create Appointment, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar que... Deixa eu pegar aqui certinho na minha colinha. Eu vou falar basicamente que ele recebe um parâmetro. Eu vou chamar de data, que seria o nosso input. E o tipo desse parâmetro aqui é o nosso create appointment input. E aí, para o GraphQL entender que esse data aqui, ele é um parâmetro que vem aqui como... aqui, ó, que vem aqui no argumento da nossa mutation, eu preciso colocar um @arg como um decorator aqui. E eu preciso dar um nome para esse parâmetro, né? Então, eu vou chamar ele de data, tá? Que geralmente é o padrão utilizado no GraphQL. A gente já vai ver como que isso aqui vai refletir no esquema em si, tá? Mas só de eu salvar o código e ele já tá rodando aqui, ó, ele já vai gerar o esquema, a gente já consegue ir vendo, olha só. Ele criou agora um input aqui dentro, chamado create appointment input. Customer ID starts at, ends at, tá? E ele já dentro aqui do type mutation, na nossa create appointment, ele tá falando que agora ele recebe um parâmetro chamado data, que agora é um objeto, não é mais uma informação simples, que é do tipo create appointment input, que é o input que a gente definiu aqui dentro. Legal, né? Mas vamos continuar, tem bastante coisa pra gente fazer aqui. Como a gente falou que a gente pode criar os inputs aqui,
eu posso criar também os models. E aqui eu vou criar um appointment model.ts. E pasme, ele também vai ser uma classe. Posso chamar ele de appointment model, posso chamar só de appointment. Depende se ele vai conflitar com alguma outra classe de entidade que você tem com esse mesmo nome. Então você pode dar um nome baseado aí no seu próprio projeto. E aqui eu vou falar que appointment, ele vai ser um object type, agora com o decorator. E aqui dentro eu vou declarar os campos que ele vai ter. Então eu vou chamar o campo starts at e o campo ends at. E aqui eu boto um arroba field, assim como a gente tinha feito lá no input. E aí você vai me perguntar, tá, Diego, mas e o customer ID, né? A gente não vai salvar o customer ID? Veja só, isso aqui, essa classe appointment, ela não é a entidade de agendamento da nossa aplicação, a nível de aplicação, digamos assim. Ela é uma entidade a nível de camada HTTP. Ou seja, eu só vou definir aqui dentro os campos ou as informações que eu quero que estejam disponíveis para o front-end consumir, tá? Tá, Diego, mas o customer do appointment não faz sentido para o front-end consumir? Faz, mas a gente já vai ver porque daí, nesse caso, a gente não define aqui como qualquer outro campo, tá? A gente já vai ver como é que a gente faz isso. Mas olha só que interessante. Agora, aqui no meu resolver, quando eu criar um appointment, ao invés de devolver um boolean, eu vou devolver, na verdade, um model appointment. Show? E agora, aqui, ao invés de retornar true, eu posso fazer o seguinte, const appointment, ou melhor, vou criar aqui, como eu não tenho uma entidade, vou criar aqui um objeto, starts at data.starts at e ends at data.ends at, tá? Só pra gente simular que a gente tá criando um objeto de appointment. E aqui eu retorno no final appointment. Salvo isso aqui agora. Nosso servidor já tá rodando. Vamos acessar aqui. E agora, mutation, create, ou melhor, a gente pode vir aqui também, ó, clica em mutation, create appointment, dá um enter aqui, pronto. E aí eu quero retornar do appointment criado a data de início e a data de término. E aqui no nosso data, a gente precisa enviar, veja que tá tudo tipado, ó, starts at, vou botar a data atual, então em 2022, 08, 10, 08, botar na verdade amanhã, 08, 00, 00 e ends at, vou botar aqui 10 horas. Clique em create appointment. Variable data got invalid value of required type string field customer ID. Eu não enviei o customer ID, que eu vou enviar aqui o ID, sei lá, 1, só por enquanto pra gente testar. Create appointment, beleza? A gente pode ver que ele já fez a criação, já colocou o horário aqui, a data para UTC, e show de bola, a gente já tá conseguindo fazer a criação do nosso appointment. É claro que a gente não tá salvando ele em lugar nenhum por enquanto, mas isso é algo que você pode fazer aí depois, dado que a gente já fez isso aqui salvando na memória, você pode fazer a mesma coisa ou integrar até um banco de dados aqui dentro, super tranquilo, né? Só vir aqui e fazer as chamadas do banco diretamente aqui dentro de mutation e dentro de query. Agora, eu vou aqui nessa query trocar para ela retornar um array de appointment. E aqui o nome dela vai ser appointments e ela vai retornar eu vou botar um array vazio, porque o ponto aqui, chave, não é a gente ver isso aqui sendo realmente retornado aqui no Explorer, mas sim ver o esquema que vai sendo gerado a partir disso, ó. Ele já gerou agora uma query appointments que retorna uma lista de appointments em si, tá? E aí, se a gente for aqui e escrever, ou melhor, colocar a nossa query, a gente pode simplesmente vir aqui do lado e jogar a nossa query ali para dentro. Aqui, a gente dando Ctrl espaço, vê que a gente pode buscar os dados, ó, de starts at ou ends at aqui de dentro do appointment. É claro que ele não vai retornar nada porque eu não tenho nenhum appointment ali dentro. Mas isso é super interessante para a gente visualizar. Mas o que eu quero te mostrar agora, que a gente ainda não viu do GraphQL, é sobre relacionamentos, tá? Imagina que eu tenha um outro model aqui na nossa aplicação, que é o customer. Vou criar aqui um model customer, que seria o cliente que marcou aquele agendamento. Eu vou criar simplesmente um model muito simples. Ele vai ter um único campo, que é o nome. Fechou? E agora, deixa eu botar aqui um @object type.
Fechado. Agora imagine que o meu appointment, ele pertença a um cliente, ou seja, um cliente foi quem marcou esse agendamento. Aqui de dentro do resolver de appointments, eu posso fazer o seguinte. Eu crio um field resolver, eu falo que ele vai retornar um customer, e aqui eu crio um método chamado customer. Esse método customer aqui, ele vai retornar o cliente de cada um dos appointments. E aí ele recebe algumas informações aqui dentro. O que eu busco aqui no meu customer? Aqui é um pouquinho diferente, veja só. O meu customer, no final das contas, para que ele serve, né, esse método que a gente está criando? Imagine que eu queira buscar todos os appointments do meu back-end e queira trazer qual customer, o nome do customer que fez cada um desses agendamentos. Com o GraphQL, eu consigo simplesmente vir aqui e falar, olha, além da data de início e a data de término, eu quero pegar um relacionamento, que é o customer, e desse customer eu quero trazer o nome. Só que para isso aqui funcionar, a gente precisa criar esse field resolver com o mesmo nome, customer e customer. E aqui, olha só que interessante. Aqui eu vou usar um decorator chamado root, que ele vai pegar quem que é o pai desse relacionamento. E aqui ele vai trazer qual que é o appointment, o qual eu preciso buscar o customer. E aqui olha que interessante. Se eu der um console log aqui no meu appointment, e eu for aqui de dentro, eu retornar um customer, então ele precisa retornar uma classe, simplesmente nome John Doe, por exemplo. E aqui eu vou retornar um appointment, por exemplo, starts at new date, ends at new date. Agora, o que acontece? Quando eu salvo isso aqui, no provided type, resolver, tá. Para eu conseguir usar o field resolver, tá? Eu preciso aqui, nesse @resolver, falar que esse resolver é do model appointment, senão ele não funciona. Eu salvo isso aqui agora, volto, beleza? Volto no Explorer, e olha que interessante. Agora, ó, quando eu venho aqui e digito appointments, quero buscar todos os appointments, e eu dou um Ctrl espaço aqui dentro, veja que além do starts at e do ends at, eu tenho customer. E quando eu venho do customer, eu tenho o nome. Se eu clico aqui para mostrar, veja que ele trouxe starts at, ends at e trouxe também o customer e o nome dele, né? E aí no meu console log, ó, esse aqui, veja que ele retornou os dados do appointment do customer que eu estou buscando, né? Então, se eu tivesse um ID aqui para esse appointment, eu poderia buscar aqui embaixo qual que é o cliente específico daquele ID, né? Então, aqui, ó, se eu tirar o customer, veja que eu consigo buscar apenas as informações dos appointments e não mais do customer, resolvendo os problemas lá de under e overfetching. E olha que interessante que o nosso esquema ficou no final das contas. O nosso appointment, aqui agora, ele recebeu uma nova propriedade chamada customer, que é do tipo customer, que também tem a própria tipagem aqui embaixo, né? Então, o Type GraphQL, ele segue toda essa ideia da gente escrever o nosso código através de decorators e ele vai criando o esquema a partir disso, tá? E, bom, basicamente o que a gente tinha para falar sobre GraphQL era isso. E eu espero que você tenha conseguido entender o que a gente construiu aqui ao longo dessa aplicação. Ela não foi uma aplicação para quem nem sabe o que é GraphQL, é para quem já sabia o que era GraphQL e estava a fim de desenvolver uma API GraphQL com o Node, mas deixa aqui sugestões de vídeos aqui embaixo de como que a gente poderia progredir nessa aplicação, criar mais coisas, ou de coisas que não ficaram tão claras aqui, ou coisas que você gostaria de ver a gente anexando nessa aplicação. Quem sabe essa aplicação conectando a um banco de dados, como que a gente realiza testes dentro disso, como que integra isso com o Prisma da vida, tem muita coisa que dá pra gente avançar aqui. Deixa aqui nos comentários e não esquece de deixar o teu like, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, tchau, tchau.